Olá pessoal, tudo bem? Eu quero aproveitar e agradecer a USE de São Caetano, a Lenira, que me fez o convite aí para fazer esse bate-papo com vocês, a Márcia, todos mesmo da equipe, são muito bacanas, aí temos tido contato, né, através aí dos eventos, das participações no centro. É uma equipe muito bacana que eu gosto muito. E a Lenira me fez aí uma solicitação para falar um pouco sobre livros espíritas. Eu fiquei um pouco na dúvida do que necessariamente eu iria falar, então eu resolvi dizer um pouco sobre qual é a minha relação com os livros espíritas, como é que eu comecei a me interessar, né, e porque hoje, né, eu continuo aí estudando e lendo bastante. Então, na realidade, a minha história com os livros já começa desde criança. Quando eu nasci, no século passado, no milênio passado, meu pai, ele estava concluindo a Federação Espírita, ele estava ali terminando o curso de dirigentes. Então, a questão da doutrina espírita era muito participante ali, né, da nossa vida, né, através aí da pessoa do meu pai. E eu gostava muito de escutar as conversas, de participar. Desde pequenininha eu participava, ficava ali escutando o que ele conversava com os amigos, né, de centro. Nós tínhamos a prática de fazer o evangelho no lar. Então eu participava ali toda bonitinha, quietinha, mesmo criança, né, participando. Quando eu comecei a ler, né, quando eu fui alfabetizada, aí meu pai deixava eu ler alguma coisa, muitas vezes algum livro um pouco mais infantil. Na época tinha um livrinho muito interessante chamado Sementes de Luz, que infelizmente não vi mais, acho que ele não foi publicado mais, mas era muito bonitinho, com pequenas histórias, falando ali sobre valores, né, valores morais. Então eram ensinamentos mais para criança, né, voltado para criança, muito bonitinho. Muitas vezes eu li o Evangelho, alguns outros livros, tipo Jesus no Lar, né, psicografado pelo Chico, né, do Neio Lúcio. Então são esses livrinhos com pequenas mensagens, com pequenas histórias, são sempre muito bons para acompanhar ali a reunião de Evangelho no Lar, realizado ali pelas famílias, né. Então, o Evangelho da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito ali pelo Allan Kardec, fez parte de toda a minha vida. É um livro que já desde pequena estou habituada a ler. Aliás, é muito bom, né, que de uma certa maneira, a obrigação dos pais levar a religião para os filhos desde pequeno. Porque depois, quando eles chegam na fase dos adolescentes, a gente não consegue controlar muito bem, né? Então é importante já colocar um pouco de religião, de esclarecimentos nas crianças já desde cedo. Porque quando eles estiverem na fase mais difícil, né, de enfrentar o mundo, das incertezas, eles têm uma base boa, que é a base ali do Evangelho. Então esse é o primeiro livro que eu recomendo para todo mundo, independente até mesmo da religião, né? É o Evangelho. Daí, como eu escutava muitos, né, as coisas que meu pai falava, e naquela época não existiam muitos centros espíritas, então muitas vezes eu participava da parte ali da prece inicial, da leitura do Evangelho, e meu pai fazia eu ir para a cozinha, era criança, vai fazer lição de casa, alguma coisa do gênero, e eles acabavam ali, ele e os amigos acabavam fazendo uma reunião mais completa, uma reunião mediúnica. A gente sabe que isso não é muito recomendado, é melhor que a gente faça no centro espírita, porque tem toda ali a proteção, mas no passado a gente sabe que isso acontecia. E eu tinha uma curiosidade imensa de saber o que acontecia lá dentro. Então depois eu perguntava para o meu pai, ou eu ouvia mesmo, né, os comentários. Na hora que eles terminavam, que acendia a luz, eu ia lá escutar o que tinha acontecido. Sempre tive essa curiosidade. Então meu pai tinha lá uma pequena estante com alguns livros espíritas,
E eu de vez em quando pegava algum daqueles livros lá e tentava ler, tentava aprender, perguntava, tirava dúvidas para o meu pai. E um dos primeiros livros assim que eu li mesmo na íntegra e que me chamou muita atenção foi O Nosso Lar, né, psicografado pelo Chico Xavier e o espírito André Luiz. Para aqueles que não leram, O Nosso Lar conta quando o André Luiz desencarna, o que foi que aconteceu com ele do lado de lá. Então ele passa ali umas situações difíceis, em zonas umbralinas, depois ele é levado para a colônia chamada Nosso Lar e ele vai descrevendo um monte de coisas que aguçou muito mais, né, a minha vontade de conhecer essa doutrina, de saber aí da continuidade da vida, das reencarnações e tudo mais. Então meu relacionamento ali com os livros espíritas já começou nessa parte. Eu nunca fui assim uma leitura muito assídua. Eu gosto de estudar, né? Eu não tenho muito tempo também, porque tenho aí as minhas atividades, né? Ainda hoje, apesar de aposentada, continuo trabalhando, tenho as minhas atividades do centro, de casa, mas sempre que eu tenho um tempinho vazio, né? Uma hora vazia, como diz o Divaldo, eu busco ali algum livro espírita. A gente precisa tomar cuidado do que quando a gente fala de questão de livro espírita, porque hoje existe uma quantidade muito grande. Então tem alguns livros que nós falamos que são espíritas, basicamente aqueles que seguem um pouco do que Kardec ensinou, segue a doutrina espírita, né, codificada pelo Kardec. Mas existem muitos livros por aí também que são espiritualistas, que são de outras religiões que também acreditam na reencarnação, na continuidade da vida e tudo mais, mas não são necessariamente ligadas, né, ou seguindo as mesmas instruções que nos foi passada pelo Kardec. Nada contra, mas se alguém quer entender o que é a doutrina espírita codificada por Kardec, então eu recomendo que faça a leitura de médiuns que efetivamente seguem, né, essa doutrina. Então, daqueles médiuns mais conhecidos, então o próprio Francisco, né, Xavier, ele tem ali por volta de 400 livros que ele mesmo psicografou. O Divaldo Pereira Franco também tem uma quantidade muito grande de livros. Existem alguns mais antigos, né, tipo a Ivone Pereira, médium, mas nem todos os livros eles são de psicografia. Tem alguns espíritas que são pesquisadores, que iam atrás das informações, né, para montar ali os seus livros. O próprio Kardec, ele não era médium, né? Em compensação ele fez toda a obra através da mediunidade de alguém, dos médiuns que ele consultou, dos lugares que ele participou, né, das reuniões mediúnicas que ele participou, das informações que ele recebeu via carta de vários lugares. Então, o que é conhecer a doutrina espírita? Primeiro, realmente, leia as obras de Kardec. Começa ali com o Livro dos Espíritos, que ele publicou em 1857. Ele soltou algumas coisinhas pequenas, mas depois foram todas compiladas ali esse é o principal, né, o primeiro, né, o principal que ele soltou, em 1857. Depois de uma temporada, ele soltou o Livro dos Médiuns, porque ele estava preocupado com as pessoas, para que elas trabalhassem adequadamente ali com a mediunidade, né? Então, o Livro dos Médiuns é um tratado para os médiuns, né? Um livro de orientações. Então, um pouco diferente até na formatação que foi feita no Livro dos Espíritos. E aí vem, né, a Gênese, o Céu e o Inferno, depois as obras póstumas, são todos livros muito interessantes, cada um com uma abordagem, né? Além do próprio Evangelho, que eu já havia mencionado, cada um com uma abordagem e um complementa o outro. E também é interessante ler a Revista Espírita, que ele acabou, né, escrevendo ali, dirigindo por vários anos, né? Então tinham vários fascículos que foram fechados em livros, cada um por ano. Então a gente consegue comprar aí nas editoras, né, um por ano. E são bem interessantes, onde ele tem ali, ele coloca as cartas que ele recebia, os causos, né, que ele escutava, né, que
que chegava ali ao seu conhecimento, e a gente percebe que boa parte daquele material foi usado depois para montar, né, algum livro. A Revista Espírita ele começou depois que ele já havia soltado o livro dos Espíritos, né, mas a gente percebe trechos ali que foram usados no livro dos Médiuns, por exemplo. E é bem interessante de ler porque parece que é o próprio Kardec contando, né, a história, né, a forma como ele escreveu. Então parece que a gente está conversando ali com Kardec, é bem interessante. A maioria das pessoas não leem, mas eu realmente eu recomendo. O próprio Livro dos Espíritos não é um livro muito fácil de ler, eu concordo, mas ele na realidade não é um livro para ler como se pega um romance. Ele é um livro para se estudar. Então, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, né, tá nessa linha. Então, são livros para a gente ler constantemente. Então, não há necessidade de ler de ponta a ponta, você pode ir lendo por capítulos ou por assuntos, mas volta, relê. E é impressionante, até mesmo o Evangelho, né, que eu continuo lendo toda semana, aí já desde criancinha, como a gente lê um determinado trecho e fala, puxa vida, parece que eu não tinha visto isso da outra vez, ou eu não tinha entendido que é assim. Né? É sempre um aprendizado muito grande, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece, né? Mais a gente aprende aí desses livros. Tá? Então um pouquinho de cuidado aí realmente do que vocês pegam. Tem pessoas que gostam muito de ler histórias, né, romances, que a gente chama ali dos romances espíritas. Aliás, muitas vezes as pessoas chegam lá no centro e falam que são espíritas. Não, eu já li romance e tal, né? Eu até dou aquela risadinha, né? Porque na realidade tem muita coisa a mais, né? Por isso que eu até falo, olha, tem que ler Kardec. Na própria escola, no centro, a gente ensina. Primeiro o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, né? E assim por diante. É importante esse conhecimento da doutrina. Só os romances, eles não vão ensinar, né, do que trata a doutrina do Kardec. Mas em compensação são eles que trazem as pessoas, né, para essa curiosidade de vir até o centro, de conhecer a doutrina. Então é um caminho também. Mas os próprios livros do Chico Xavier também tem, né? Na própria coletânea do Chico existem vários livros. Então, por exemplo, tem aquela coleção das reencarnações do Emmanuel, né? Então ele começa há 2000 anos, depois 50 anos, né? 50 anos depois, Ave Cristo, tem Renúncia, são livros também na forma ali de histórias, né? Romanceados, e que nos trazem aí muitos esclarecimentos, né? Muita noção ali das coisas que nós carregamos de uma reencarnação para outra, né? Dos débitos e dos pontos, né? Que nós ganhamos aí, dependendo da atitude que a gente venha a ter. E existem livros como, por exemplo, Paulo Estevão, também psicografado pelo Chico, também do Emmanuel, que são realmente muito interessantes e nos levam lá para aquela época onde aconteceu mesmo, né, a história. E eu lembro do Divaldo contar uma vez numa palestra que ele procurava sempre, todo ano, até na época de final de ano, ler novamente esta obra. Realmente é uma obra muito bonita. Falando do Divaldo, ele tem uma quantidade muito grande de livros, psicografados, por exemplo, pelo espírito da Joana, né, a sua mentora, Amélia, que sempre traz coisas ali sobre os ensinamentos de Jesus, Amélia, e vários outros espíritos, mas tem também o Manuel Filomeno de Miranda. O Manuel, ele era espírita, ele trabalhava em reuniões de desobsessão aqui, e a partir do momento que ele desencarna, ele continua trabalhando na mesma área, só que no plano espiritual. Então, assim, é muito interessante. Ele tem vários livros psicografados pelo Divaldo, sendo ali que os primeiros, ele volta naqueles casos que ele acompanhou enquanto encarnado e ele observa do lado de lá o que foi que aconteceu e ele vai descrevendo para cada um. Então, para aqueles que têm interesse em reuniões mediúnicas, em reuniões de desobsessão,
a coletânea de livros do Manuel Filomeno vai ajudar muito, vai dar em uma base muito grande. Da mesma maneira que a coletânea do André Luiz, porque depois que o André Luiz, né, aquele que psicografou pelo Chico Xavier e fez lá o Nosso Lar, ele tem ali aquele, né, primeiro conhecimento ali do Nosso Lar, e ele vê que precisa trabalhar, né? Na realidade, lá na espiritualidade, a gente não fica tocando harpa, né? Existe trabalho e muito trabalho. Ele vai atrás e cada trabalho que ele acaba recebendo, cada atividade que ele acaba recebendo, ele escreve um livro. Então, depois do Nosso Lar, tem vários livros ali, Os Mensageiros, Os Missionários da Luz, no Mundo Maior, nos Domínios da Mediunidade. Ele tem vários livros ali que trazem uma gama de conhecimentos para a gente muito grande da vida no plano espiritual, principalmente. Existem muitos livros também feitos por médiuns, né, pesquisadores espíritas, que fala como se fosse assim de autoajuda, né? Para que a gente não tenha tantas preocupações com as coisas da vida e da morte, por exemplo. Então nós temos aí o Richard Simonetti, foi um que escreveu muito nessa linha. A gente tem o José Carlos de Luca. Nós temos até mesmo médicos espíritas que começaram a posicionar determinados assuntos, né, com o olhar espírita. Então não são livros psicografados, né? São livros feitos por pessoas espíritas. Então a gente pega, por exemplo, do José Luiz Condota, é uma parte psicológica, né, que ele faz, então ele pega ali a visão espírita. Então tem livros sobre ansiedade, pânico, depressão, né, que infelizmente até é o mal, né, da humanidade. Talvez se as pessoas estudassem um pouco mais ali a questão das reencarnações, do espiritismo, eles pudessem entender um pouquinho melhor. Eu gosto muito do pessoal também da velha guarda. Então eu gosto da Ivone Pereira. A Ivone Pereira era uma médium. Ela não escreveu muitos livros, eu acredito que por volta de 9 livros, mas todos os livros ela teve um cuidado imenso para escrever. Ela teve livros que ela fez ali a psicografia, segurou por anos, fez revisões antes de publicar. Então ela sempre teve muito cuidado, muita preocupação com o que ela publicava. E ela era muito amiga, né, do Divaldo, do Chico. Naquela época era tudo por carta que eles conversavam, né? Hoje nós temos tanta facilidade para conversar através aí do WhatsApp, da internet e etc. E às vezes a gente fica perdendo tempo com bobagens, né? Então seria interessante a gente manter aí esse tipo de correspondência, vamos dizer assim, com pessoas, né, da doutrina, trocando experiências. Tem até um livrinho que conta, né, dessas cartas que a Ivone mandava ali pro Divaldo. Realmente são muito interessantes. Também da velha guarda a gente tem o Leon Diniz. O Leon Diniz, ele não foi necessariamente, né, não viveu junto com o Kardec. Ele era pequeno quando o Kardec publicou ali o Livro dos Espíritos, mas quando ele estava com 18 anos, ele comprou o Livro dos Espíritos. A partir daquele momento, ele passou a estudar sobre o Espiritismo e ele desencarnou com 81 anos, né, espírita, médium espírita, convicto, trabalhador, trabalhou muito com a mediunidade. Naquela época aconteciam muitos fenômenos físicos, né? A gente sabe que era algo meio que programado pela espiritualidade para convencer, né, as pessoas, os descrentes. E é interessante a gente pegar os livros dele, né? Então, por exemplo, ele tem um livro que ele escreveu já com 56 anos, depois ele fez uma revisão com 66, que é o No Invisível. O No Invisível, ele mesmo fala que é um tratado, né, de mediunidade, onde ele coloca ali, ele pega algumas coisas que o Kardec colocou, né, no livro dos médiuns e vai destrinchando com coisas que ele vivenciou. Tá? Então, as preocupações, né, para se preparar o médium, depois os fenômenos, como é que eles aconteciam, depois os cuidados.
E é interessante a gente ler naquela época, porque a preocupação maior era provar que os fenômenos físicos eles eram verdadeiros. Infelizmente é lógico que existiam aqueles montados, né? Que os fenômenos físicos são passíveis, né, disso, como tem lá os mistificadores, né, os mágicos, né, que vivem disso, mas ele provava que muitos daqueles fenômenos eram verdadeiros. Então ele tinha um lado de pesquisa, o lado científico. Aliás, muitos dos próprios amigos do Kardec, que depois foram com ele ali participar da Sociedade Espírita, eles também eram cientistas, né? Queriam entender o que acontecia ali naqueles fenômenos físicos. Hoje nós temos já uma abordagem diferente, né? Hoje não precisamos mais ser convencidos, né? Eu, pelo menos que sou espírita desde criança, eu tenho realmente uma convicção muito grande. Mas neste livro aqui, No Invisível, o Leon Denis ele teve um cuidado muito grande em pegar muitos detalhes, nomes de médiums, de outros livros que estavam sendo publicados na época, né, inclusive do Gabriel Delane, do Lombroso e etc. Todos que faziam ali pesquisas, e não só ali, né, na França, como na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então ele levantou um material muito grande, que está aqui neste livro aqui, ele tem umas 400 páginas, mas é um livro muito interessante de ler. Lembrando que a própria Ivone Pereira, ela gostava muito do Leon Denis, né? Ela lia tudo que ele tinha. E o livro do Leon Denis, O Depois da Morte, também é um livro muito bom. Foi um livro que levou Eurípides Barçanufo, enquanto encarnado, a se tornar espírita. Ele tinha muitos questionamentos que a religião, né, que ele professava, né, o catolicismo não lhe explicava, e que um dia ele recebeu emprestado este livro do tio, esse Depois da Morte, e ele passou a noite lendo o livro, e depois dessa leitura ele falou, não, é isso que eu quero, aqui estão as minhas, né, a resposta aos meus questionamentos, e ele nunca mais deixou de ser espírita, né? Temos também muitos livros interessantes que tratam ali, às vezes não necessariamente pessoas espíritas, mas que falam de biografias de médiuns, né? Também são livros muito interessantes para serem estudados, né? Lidos. É bacana a gente saber, né? O que foi que aconteceu. O próprio Divaldo tem um livro da Ana Landi, onde ela faz ali, né, toda a trajetória do Divaldo, ela acaba escrevendo, e esse livro foi a base para o filme, né, do Divaldo. Então é lógico que o livro tem muito mais coisa, né, no filme só dá para colocar uma pequena parte, mas o livro é muito interessante também. Nós temos livros que falam ali do Chico Xavier, com pessoas com muito cuidado, né, para escrever ali aquelas biografias. Isso que a gente precisa prestar atenção. Eu não gosto muito daqueles ufanismos, né? O pessoal começa a inventar. É importante ter ali os dados corretos, né? Essa questão de eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo, não é muito bom, né? Na hora que a gente coloca aí, divulga para outras pessoas. O achar deve ficar pra gente, né? Não colocar no livro para publicar para outras pessoas. Desculpa, né? Infelizmente aí a gente acaba tendo os barulhos pelo fundo fazendo essas gravações em casa. Existem alguns livros também que falam das colônias espirituais, né? Então você pega, por exemplo, da Célia Xavier Camargo, fala ali do Céu Azul, que é uma colônia. Tem o Alvarada Nova, que também fala de outra colônia. Existe uma quantidade muito grande, né, de livros também nessa linha. A minha recomendação sempre é: leia aqueles que têm a ver, né, com pessoas que reconhecidamente seguiram ali o kardecismo e os livros de Kardec.
Mas o próprio Kardec e outros pesquisadores falam assim, olha, é interessante a gente ler de tudo, mas a gente pode ler outros a partir do momento que a gente já conheça bem qual que é a base aqui da nossa doutrina. Aí se vocês lerem outra coisa, tem muitos que a gente gosta também, né? Mas você fala, não, tudo bem, aqui é uma outra maneira, né, de visualizar, né? Não está seguindo o Kardec. Aí a gente consegue ali distinguir. É igual a gente pega, por exemplo, recentemente eu resolvi assistir um filme, que não é um filme religioso, né? Eu acho que é Minha Vida na Outra Vida, alguma coisa assim. Então uma moça, né, uma senhora, que mora nos Estados Unidos e ela tem lembranças, né? Ela chama de sonhos. Com uma outra vida, uma vida na Irlanda, com uma outra família, com marido, com filhos e tudo mais. E aquilo vem prejudicando, vamos dizer assim, atrapalhando, né? Porque na realidade tinha uma certa pendência aquela vida. E ela acaba, por sugestão de um médico, de um terapeuta, ela acaba indo atrás e descobrir o que foi que aconteceu. E ela descobre que ela teve realmente uma outra reencarnação, e ela nem acreditava nisso, né? Então, para mostrar que isso está descolado da questão da religião, ela tem uma outra encarnação e ela acaba encontrando aqueles filhos já velhos, né, com a faixa lá dos seus 70, 80 anos, ela acaba encontrando aqueles filhos lá. Não vou contar os detalhes, mas é um filme muito bonito. Eu acho que até tem um livro base. E quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente entende bem, né, a cada ponto, como que a gente explica, né, determinadas coisas. Então é até interessante a gente entender. A gente pega, por exemplo, O Sexto Sentido, né, o filme do Bruce Willis, com o menininho, também é um filme antigo, mas ele vai mostrando as questões da mediunidade, que independe da idade, então mesmo uma criança, né, pode ter ali bastante mediunidade, e também nos ajuda a entender ali os fenômenos e o porquê das coisas. Então você vê que são, não, como eu falei, não ligados necessariamente à religião, né? Mas que trazem a mesma informação, né, sobre a continuidade da vida, a reencarnação. E a doutrina espírita nos ajuda a entender, né, bem melhor aí aquilo que está sendo passado. Mas de qualquer maneira, muitos desses filmes, né, o próprio Sexto Sentido, não recomendo muito para crianças. O começo ele é meio assustador, né? Acho que talvez até por causa de chamar a atenção, né, pro filme, a maneira ali dos americanos de fazerem filmes, né, com médiuns. Todos têm ali uma questão de medo, né, de susto, né? Infelizmente, a maioria das pessoas que não conhecem a doutrina espírita tem esse tipo de reação. Eu acho curioso quando as pessoas vêm no centro, pena que agora tá, por causa aí da pandemia, tá meio paradinho, mas quando as pessoas que não são espíritas vêm lá no centro e para participar ali da palestra, tomar o passe, tomar água fluídica, quando eles chegam com medo, achando que vai acontecer um monte de coisa, mas depois quando eles percebem que é bem tranquilo, que eles assistem a palestra, que é agradável tomar o passe, né, depois a água e vão embora, e não acontece nada diferente disso, eles saem tranquilos e falam, nossa, eu pensei que era tão diferente aqui, né? Então é até bonito, né? É interessante a gente ver essa reação das pessoas e a gente buscar divulgar mais o espiritismo para que as pessoas não tenham medo e venham ter esse tipo de esclarecimento. E o livro espírita ele faz isso. Então, como eu falei lá no começo, um livro sem muita teoria, né, sem muita explicação do que é a doutrina, um romance espírita, pode chamar alguém para a atenção de alguém para alguma coisa e elas virem ali a doutrina. A gente pega, por exemplo, o livro ali da Patrícia, né, psicografado pela médium Vera, como ela desencarnou muito cedo. Então é um livro que muitas pessoas que quando desencarna alguém da sua família, né, principalmente pessoas mais novas, eles leem aquele livro e eles ficam tão gratificados, né, com aquele livro, que acaba também chamando a atenção para eles virem para o centro.
E é isso aí, né? Falei demais. Na realidade, eu tenho aí um canalzinho chamado Estante de Livros Espíritas, algo que eu comecei porque assim, eu já li muitos livros, né? Como eu falei, desde criança, e a gente vai esquecendo. Então eu até gosto de reler a própria coleção ali do André Luiz, eu já li e reli várias vezes, mas a gente acaba esquecendo agora, a mente também já não ajuda muito. Aí eu comecei a brincar um pouco com isso, comecei a gravar pequenos vídeos, e eu gosto de saber da informática, acompanhar os avanços, né, minimamente, pelo menos como usuário ali. Eu comecei a mexer um pouquinho com YouTube, Facebook, etc. E eu acabei criando um canal chamado Estante de Livros Espíritas, mas meu objetivo não é sair com grandes divulgações, muito pelo contrário, é algo até mais pessoal, onde eu pego e toda vez que eu leio um livro, eu coloco ali as minhas impressões. Então, alguns pequenos dados, quem fez, né, como fez, quando que fez, alguma pequena ideia ali do enredo, só para chamar a atenção. Né? O livro espírita realmente nos ajuda muito, nos esclarece em muitas coisas, então era mais para chamar a atenção. E coloco lá. Tem acho que uns 3, 4 anos que eu tô mexendo ali com esse canal, então não tem muitos livros, tem cerca ali de 170 livros, mas foram livros que eu li, né, recentemente, quando eu acabei de ler eu coloquei no canal. E então se alguém quiser alguma dica, pequena dica, né, só aquela chamadinha, só para dar o gostinho, eu não vou contar a história, né, hoje existe aí alguns lugares que tem, né, os audiobooks, né, mas não era esse o meu objetivo, é mais para dar a chamadinha e de uma certa maneira divulgar. Né? Então ali eu tento também mesclar muito os vários tipos de livros que existem, né? Livros infantis também existe, hoje em dia tem muito mais. Existem livros que falam sobre a vida espiritual dos animais, né? O que acontece depois que os nossos bichinhos de estimação desencarnam. Infelizmente não tem muitos livros que falam desse assunto, mas alguns que eu achei interessante eu coloquei lá e vou procurando. Quando eu vejo algum livro que eu gostaria de compartilhar, eu tenho colocado então nesse canal a Estante de Livros Espíritas. Foi até por causa disso que a Lenira me chamou aí para falar sobre livros. Né? Como eu falei, eu não sou aí uma grande leitora, gosto muito, então quando eu tenho um tempo vago eu procuro sempre ler livros espíritas e a quantidade de livros é muito grande. E eu tenho assim verdadeira paixão, tenho muitos livros em casa, a própria biblioteca lá do centro sou eu que controlo, faço as fichinhas lá e empresto. Então essa ideia de fazer os vídeos também veio um pouquinho por causa da biblioteca, porque muitas pessoas que frequentam o centro não têm às vezes ideia, né, do que ler e eles chegam, do que fala esse livro, né, qual que é o assunto, né, que trata esse livro. Então eu comecei a contar para as pessoas, né, a minha impressão de cada um deles. Apesar que lá na biblioteca tem cerca de 2.000 livros, tem muito livro espírita hoje. Eu não li tudo, né? Com certeza, li boa parte, mas não li tudo. Então aqueles que eu li, eu conto ali um pouquinho para chamar a atenção, né? Mas o que eu acho interessante é que eu até brinco que assim, não somos nós que escolhemos o livro, é o livro que nos escolhe. Né? Muitas vezes nós indicamos um livro para alguém que nós gostamos e a outra pessoa odeia. Por quê? Não é bem o momento daquela pessoa receber aquela informação. Né? Então por isso que a própria pessoa ela deve ir lá escolher. Né? Então pega o livro, né? Hoje em dia eu acho bem bacana esses livros novos, né? Então ele tem aqui a parte de trás, esse aqui é o Sinal Verde, um livro muito bom para dar de presente, inclusive ele tem uns ensinamentos muito bonitos aqui do André Luiz, psicografado pelo Chico. Então os livros hoje em dia, né, eles são bonitos, eles são atrativos, normalmente tem um resumo na folha de trás. Aliás, eu leio tudo, né? Eu leio as orelhas de livro, eu leio aqui a referência logo no começo, né, referência bibliográfica, que sabe, eu coloco no final a referência das datas, aqui que é colocado a ficha, né, catalográfica que é colocada no começo.
Eu tenho mania de observar tudo. E meus livros são todos bem rabiscados, né? Aquilo que eu gosto eu vou marcando atrás, né? E eu marco a lápis, né? Se um dia quiser eu posso apagar. Então, eu sempre recomendo, olha, pega um pouco o livro, né? Olha ali, vê se esse assunto chama a sua atenção, né? Para poder ler. Mas eu sei muito bem que eu brinquei assim que o livro é quem nos escolhe, mas na realidade muitas vezes os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, eles estão aqui pertinho. E eles sabem o que nós estamos precisando estudar, ler, compreender. Então muitas vezes eles nos intuem, no momento que nós estamos escolhendo o livro, eles nos intuem para ler. Então quando a gente pega um livro que foi recomendação de alguém, começa a ler, não sai do primeiro capítulo, desiste. Devolve o livro, se não é seu, devolve o livro que outra pessoa pode ler, né? E procura outro que te atenda mais. Quando é o momento da gente ler o livro, quando a gente precisa realmente, né, daquele esclarecimento, a gente lê rapidamente. Às vezes até um livro grande, mas a gente lê rapidamente, porque a gente está ávido, né, daquele esclarecimento, daquela história, seja lá o que for, tá? Tem livros de tudo quanto é tamanho também. Tem pessoas que não gostam, né, de ler coisas grandes, existem livros pequenos, existem aqueles livros que são, igual o Sinal Verde ele é assim, né? É um capítulo só, então a gente pega, lê um capítulo pequeno, ele traz ali algum esclarecimento, então é até bom para a gente, depois a gente pensar naquilo que leu, né? Meditar ali um pouquinho, usar ali quando nós vamos fazer as nossas preces. Então tá aí, mostrei para vocês um pouquinho do amor que eu tenho no estudo, nos livros, do quanto a gente pode aprender aí e desenvolver por causa dele. Citei, né, uma gama pequenininha de livros, até muitos da velha guarda, mas tem muitos aí da nova guarda que também estão aí fazendo aí um bom trabalho. E o importante é isso, é divulgar essa doutrina, que tanto nos ajuda, que tantos esclarecimentos nos traz. Que a graça de Deus de Jesus esteja com todos vocês e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim o permitir.